Sabe, no mundo dos esportes profissionais, onde tudo é de altíssimo risco, a pré-temporada é quase um campo de batalha. É ali que os campeonatos começam a ser ganhos, mas é também onde um atleta pode se quebrar. Então, vamos mergulhar um pouco em como a ciência está começando a mudar as regras desse jogo. O problema todo, o que todo técnico enfrenta, é um verdadeiro paradoxo. E ele se resume a uma única pergunta que é fundamental. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que você leva um atleta ao pico da sua condição física, pronto para aguentar uma temporada inteira, sem empurrá-lo direto para uma lesão ou para um esgotamento completo? Pensa bem, depois de um período de descanso, do nada, os atletas são jogados num regime de intensidade massiva que sobe de 0 a 100. O objetivo, claro, é a performance máxima, mas o risco de passar do ponto é gigante. É um equilíbrio muito delicado. Ok, então como é que os treinadores andam nessa corda bamba? A resposta, hoje em dia, está nos dados. Vamos dar uma olhada em algumas ferramentas que são até simples, mas super poderosas, que eles usam para, basicamente, ouvir o que o corpo de um atleta está dizendo de verdade. A primeira métrica se chama Intensidade Interna de Treino, ou IIT. É, no fundo, uma forma de medir o estresse, tanto físico quanto psicológico, de uma sessão de treino. Um número simples para uma pergunta bem complexa. Afinal, quão pesado foi isso? Depois, a gente tem a recuperação total de qualidade, ou RTQ. É bem direto. Toda manhã, os jogadores dão uma nota para como eles se sentem recuperados. É um jeito muito direto de medir o quão bem o corpo está lidando com o estresse do dia anterior. Agora vamos para algo bem objetivo, o salto com contramovimento. A altura que um atleta consegue pular é um indicador direto da sua potência explosiva. E mais importante, do nível de fadiga do sistema neuromuscular. Se a altura do salto começa a cair, opa, é um baita sinal de alerta. E para fechar, a dor muscular percebida. Mas aqui tem uma pegadinha, a escala é invertida. Uma nota 10 significa sem dor nenhuma, enquanto 1 quer dizer uma dor insuportável. Então o que se quer aqui é sempre a nota mais alta. Bom, com essas ferramentas em mãos, um estudo com jogadores de futebol profissional conseguiu montar um retrato fascinante do que acontece ao longo de uma pré-temporada de 4 semanas. E olha, os dados não mentem, eles contam uma história bem clara. Vamos dar uma olhada no gráfico para entender isso na prática. Na semana 1 é o que a gente chama de moagem. A linha lá de cima, que é a intensidade do treino, está no máximo. Os técnicos estão, de propósito, sobrecarregando os jogadores para forçar uma adaptação lá na frente. A melhor analogia que eu já vi para isso é pensar numa conta bancária. Na primeira semana, o time fez um saque gigantesco da sua conta de recuperação. Gastaram muita energia e acumularam um bocado de fadiga. E o que acontece quando a gente gasta demais? Vem o colapso, né? Na semana 2, a conta entrou no vermelho. Se a gente olhar a linha de baixo no gráfico, a recuperação percebida, a tal da RTQ, despenca, vai lá para o fundo do poço. Os jogadores estão sentindo o tranco da primeira semana. E essa queda não foi só uma sensação, um feeling dos atletas. Os dados objetivos confirmam essa história. Como dá para ver nesse outro gráfico, a altura do salto, que é a nossa medida de potência, também desaba na semana 2. O corpo estava objetivamente cansado. Então, o pulo do gato é o que vem depois. Após esse colapso, os técnicos diminuíram a intensidade. Aí, nas semanas 3 e 4, o corpo finalmente teve a chance de se adaptar, de se reconstruir, e com isso ficou mais forte. A recuperação e a potência voltaram com tudo, mais fortes do que antes. Essa história de 4 semanas revela um princípio super importante sobre treinamento. É algo que os pesquisadores chamaram de efeito eco da fadiga. No fim das contas, a grande descoberta do estudo é essa. A intensidade do treino de uma semana não afeta só o dia seguinte. Ela ecoa, sabe? Cria um impacto que demora para aparecer, um impacto bem significativo na recuperação e na performance da semana seguinte. E o quão forte é essa ligação? O estudo encontrou uma correlação de menos 0,72, o que em estatística é considerado muito grande. Basicamente, o trabalho pesado que se faz hoje cria um eco de fadiga que só vai ser totalmente sentido e medido na próxima semana. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Aumentou a intensidade da semana, pode apostar que na semana seguinte a recuperação e a potência caem, e a dor muscular aumenta, já que a nota percebida diminui. As conexões são nítidas, fortes e, o mais importante, previsíveis. Certo. E como tudo isso ajuda a resolver aquele paradoxo do começo? A resposta não é necessariamente treinar menos, é treinar de forma mais inteligente.
Essa citação do estudo é a chave de tudo. A solução não exige uma tecnologia super cara, nem laboratórios complexos. As ferramentas mais eficientes são, na verdade, simples, baratas e baseadas em uma coisa: ouvir o atleta. E aqui está o grande desfecho. Ao usar essas ferramentas simples para ficar de olho nesse eco da fadiga, os treinadores podem parar de adivinhar. Eles conseguem ajustar o treino da próxima semana com base nos dados desta semana. E assim, eles garantem que os atletas estão se adaptando e ficando mais fortes, em vez de simplesmente se desgastando até não aguentar mais. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Seja no esporte de elite ou na nossa própria ida à academia, o princípio é exatamente o mesmo. Os dados do nosso corpo, como a gente se sente, como a gente performa, tudo isso conta uma história. A questão que fica é, será que a gente está parando para ouvir essa história?